Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, podcast da NeuroWork. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante e eu diria que até um pouco extremo ou bipolar. Nós vamos falar exatamente sobre transtorno bipolar. E temos uma convidada muito especial, a Cíntia, que veio direto de Recife e vai dividir esse conhecimento a respeito de transtorno bipolar com a gente. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Viane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto que eu acho que é de interesse da população, né? Entender mais sobre os adoecimentos mentais e como eles podem ser cuidados. Muito legal. Cíntia, queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Quem é a Cíntia? Eu sou psicóloga, né, de formação há 22 anos e nessa trajetória eu me especializei em saúde mental, sou mestra em saúde mental também e neuropsicóloga, né, tenho especialização em neuropsicologia e sou neuroterapeuta, trabalho com neuromodulação há alguns anos, né, e me dedico atualmente ao cuidado em saúde mental também com neuromodulação, dentro do conhecimento de saúde mental e de psicologia, mas agregando com essas técnicas e com todo o conhecimento que a neurociência vem trazendo, né, para o cuidado. Então, eu acho que hoje a minha prática está muito mais ampla, né? Quando eu comecei a utilizar também o conhecimento da neurociência junto com o conhecimento da saúde mental e da psicologia. Muito bem. Você falando neurociência, vamos entender um pouquinho o que é o transtorno bipolar. Né? Às vezes eu escuto assim, eu sou bipolar, você é bipolar. É comum a gente escutar as pessoas falando sobre esse assunto, mas o que é de fato um transtorno bipolar? Certo. Eu acho que o termo bipolar ele acabou ficando popular, mas de uma forma pejorativa e trazendo, inclusive, a referência a um funcionamento que não é exatamente o funcionamento do transtorno bipolar, né? O transtorno de humor. Então, dentro do transtorno de humor bipolar, a gente entende que essa mudança de humor, mas não com essa rapidez ou essa labilidade, como a gente chama, como as pessoas entendem que seria o bipolar. Né? O transtorno o bipolar ele é um transtorno de humor, então ele está lá nos transtornos afetivos, né? Só que ele tem um padrão diferente da depressão, do transtorno depressivo. Então, no transtorno depressivo, na depressão maior, a gente vê que no momento do adoecimento, né, há um rebaixamento de energia, né, há sintomas negativos, né, a pessoa ela tem uma desesperança dentro dos sintomas mais prevalentes. E no transtorno bipolar, esses episódios eles podem acontecer, mas eles também podem ter ciclos onde um outro episódio, né, que aí é o outro polo do transtorno bipolar, por isso bipolar, né, tem 2 polos, onde há um aumento de energia, tanto psíquica quanto física, né, onde pode a pessoa se sentir muito bem, mas ela não está no funcionamento basal, na verdade ela está com um funcionamento acima do funcionamento dela, né, de base, de equilíbrio, que a gente chamaria eutimia. E nesse polo, ela também tem prejuízos. Então, não só o polo depressivo, ele traz prejuízos, mas também o polo que a gente chama maníaco. Então, o transtorno bipolar seria um transtorno que cursa entre você, né, a pessoa ela vai ter alternância de momentos depressivos e de momentos de mania. Mas aí dentro do transtorno existem outras subclassificações, né, que trazem os tipos de uma maneira mais específica. Cíntia, você falou, né? Um momento mais depressivo, um momento mais em mania, né? Uma energia mais baixa e um outro momento uma energia maior. Sim. Então, assim, em polos mesmo, né? Nada de equilíbrio, essa diferença. Isso vai acontecer de manhã, eu tô depressiva, de tarde eu tô em mania. Como é que funciona essa alternância? Exato. Talvez a população acredite que seja essa alternância de humor no mesmo dia, né? E não acontece assim. Então, os episódios, eles duram semanas. Então, a gente precisa ter, para caracterizar o transtorno bipolar, a pessoa precisa pelo menos ter a experiência de um episódio de mania na vida, né? E no caso do bipolar tipo 2, que aí seria a pessoa não apresenta a mania, mas apresenta a hipomania, né? Que essa hipomania também traga
prejuízos, né, importantes. Então, prejuízos sociais, prejuízos na vida do trabalho. Então, não é simplesmente a pessoa estar triste e, de repente, ela está mais alegre. Então, precisa ter semanas ou, pelo menos, um episódio de internamento para ser caracterizado como um transtorno. Né? Se não tiver essas características e, principalmente, se não houver, de fato, prejuízo, não é caracterizado como transtorno. Ótimo. Então, a gente pode... E os momentos de equilíbrio que você falou existem, né? Porque a pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode ter momentos eutímicos. Então, dentro desse curso da doença, ela entrar em remissão e aí você tem um período ali que tem um funcionamento basal. Você nem está com uma energia exacerbada, nem com uma energia mais negativa. Cíntia, você falou depressão, a gente acaba entendendo um pouco melhor, talvez até de maneira um pouco simples, e mania. Queria que você desse exemplo dos dois. Então, vamos começar. O que é uma depressão na vida real? Que tipo de sintoma a pessoa pode ter? Eu sei que são vários, mas só alguns exemplos para a gente entender. A depressão é caracterizada principalmente pela falta de prazer, né? A gente tem, eu acredito que já muito mais difundido, né, a ideia, a compreensão do que seja depressão, como sendo aquele momento em que a pessoa, de fato, tem um rebaixamento de energia importante, né? Muitas vezes cursa com essa desesperança, né? Pensamentos negativos em relação ao futuro, mas a perda do prazer em relação a situações da vida que anteriormente traziam muito prazer é uma característica importante. Então, na depressão maior, os prejuízos são sociais, mas os sintomas, né, podem variar de pessoa para pessoa. Então, pode haver uma insônia importante ou uma hipersonia, né, pode haver um ganho ou perda de peso. Então, essa variação ela existe, mas o que fica evidente é que há, de fato, perdas ali, né, prejuízos importantes nas esferas da vida, que cursa principalmente com esse humor mais triste, com esse humor mais rebaixado e com essa falta de prazer. E tem que impactar na vida, no dia a dia, na rotina. Se não traz prejuízo, né, a gente poderia pensar que é parecido com tristeza. E depressão não é parecido com tristeza. Né? A depressão, de fato, ela não precisa necessariamente estar relacionada a uma circunstância de vida. Quando na tristeza é uma modulação das emoções, né? A gente apresenta as diversas emoções diante de diversos estímulos do cotidiano. Na depressão, não. De fato, aquele humor, ele é um humor patológico, né? Ele é um humor que ele não responde espontaneamente a né, estímulos alegres. Existem alguns quadros depressivos onde você pode ter momentos, né, de melhora dentro do próprio quadro, mas o que é importante é que na maior parte do tempo, então a gente inclusive avalia isso, né, se na maior parte do dia o humor que prevalece é o humor mais rebaixado, o humor mais triste. E o outro polo, a mania, o que é essa mania? Eu acho que a mania é um pouco mais difícil de explicar, porque talvez a depressão ela seja muito parecida no imaginário da gente com a tristeza. E aí a gente consegue caracterizar de uma forma mais tranquila. A mania não tem nada a ver com a mania que a gente fala, eu tenho mania de fazer isso, de determinado comportamento. Não é isso. A mania fala dessa elevação de energia psíquica, né, e motora, muitas vezes, com também... o que é muito comum, um pensamento acelerado, né? Uma fala acelerada, um pensamento mais desorganizado, mais descarrilhado. Então, a gente vê que a pessoa, diferente da depressão, onde há o relato de uma sensação de mal-estar muito grande, na mania, na maior parte das vezes, as pessoas não percebem que estão adoecidas, né, ou que estão apresentando um comportamento que é diferente daquele comportamento basal, né, daquele comportamento eutímico, porque é uma sensação de bem-estar, né, por conta dessa elevação da energia. Então, a insônia, né, a necessidade de pouco sono é presente, comportamentos de risco, porque há ali uma dificuldade de avaliação, e aí a gente entende que existe a mania clássica, né, que teriam todos essas características que eu trouxe, claro que vão variar de pessoas para pessoas, né, mas precisa apresentar um certo número de características para poder ser diagnosticado. E quando, na mania clássica, a gente também encontra os sintomas psicóticos, né? É comum que a pessoa em mania, ela apresente delírios e alucinações dentro do quadro também. Diferente da hipomania,
que é uma outra forma de apresentação dessa energia, né, mais elevada, mas que não apresenta os sintomas psicóticos. Então, a gente vai ver que tem um funcionamento ali que traz essa euforia, né, que traz essa energia, mas que não traz a gravidade, mas também precisa apresentar prejuízos. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, né, um ponto importante para ser avaliado é o quanto de impacto na vida das pessoas aqueles sintomas eles estão trazendo, né, que prejuízos estão trazendo. E a mania dentro do transtorno bipolar, né, a gente tem algumas classificações, e aí a gente tem transtorno bipolar do tipo 1, que seria esse clássico, onde a pessoa precisa apresentar pelo menos um episódio de mania mesmo, com essas características, inclusive psicóticas, ao longo da vida. E o transtorno bipolar tipo 2, que seria quando a pessoa tem episódios de hipomania, ou seja, de uma mania, vamos pensar um pouco mais branda, um pouco mais leve, né? E a gente ainda tem a ciclotimia, que é um transtorno semelhante ao transtorno bipolar, mas onde tanto o polo depressivo quanto o polo maníaco, eles têm sintomas que trazem prejuízos, mas são mais leves. E aí tem um curso mais crônico, né? As pessoas muitas vezes têm uma dificuldade muito maior de serem diagnosticadas, porque são lidas como sendo apenas uma oscilação do humor normal, né? Mas que também traz um sofrimento muito grande, porque além de uma identificação mais difícil, né, ela tem uma tendência a ser mais crônica. Ela precisa apresentar pelo menos 2 anos dessa ciclagem entre esse humor mais elevado e mais rebaixado, mesmo que numa modulação ou numa intensidade, vamos dizer assim, menor. Né? Olha só, você falando, me vem uma imagem assim. Uma pessoa com transtorno bipolar, independente de se tipo 1 ou tipo 2, ela tem um período em que ela tá mais ou menos em equilíbrio ali, né? E ela vai ter momentos de baixa energia, momentos de equilíbrio, momentos de alta energia. Então, entre esse, não é só eu estou em período de mania ou hipomania ou eu estou em período de depressão. Eu tenho oscilações, mesmo porque tem, às vezes, uso de medicamento, uso de tratamentos, terapias, enfim, que auxiliam, né, a essa estabilidade, esse controle do humor. Mas sim, tem períodos de maior estabilidade, maior depressão, maior, e isso tudo tem que impactar negativamente, né, na vida da pessoa, trazer algum prejuízo. E aí tem tipo 1, tipo 2, ou seja, a gente não tá falando de uma coisa simples dessa que a gente fala, você aí é bipolar. Não, precisa ser muito bem avaliado para entender. Isso, Viviane. Estima-se que se leva cerca de 10 a 15 anos para fechar um diagnóstico do transtorno bipolar, por entender todas essas nuances que a gente está discutindo aqui. A depressão, ela é bem mais evidente, né? O polo maníaco, ele pode ser sutil, ou dependendo da inserção social da pessoa, pode ser lido como um comportamento aceitável até, né? E quando você vai ver, na depressão, no transtorno bipolar do tipo 1, quando existem sintomas psicóticos, é um alerta, né, para a investigação do transtorno bipolar. A pessoa ela não apresentava esses sintomas anteriormente, não tem um curso aí de um adoecimento psicótico, mas num determinado momento, né, de crise, num momento mais agudo, apresenta. Então, a investigação para o transtorno bipolar, ela já vai sendo direcionada. No transtorno bipolar tipo 2, na ciclotimia, muitas vezes é sutil, né? Muitas vezes aquele humor mais elevado parece que é um momento da vida que a pessoa tá de bem com a vida, né? Ela tá muito feliz. Ela tá dando tudo certo. Se você vai conversar com ela, ela tá mais bonita, ela tá indo pra academia várias vezes na semana, tá saindo, tá conhecendo pessoas. Então, é muito, né, muitas vezes percebido como algo positivo, mas que gera também um desgaste, né? Você vai vendo que a pessoa, ela vai, por mais energia que ela apresente, ela vai produzindo menos, ela vai se desorganizando muitas vezes financeiramente, né? Ela pode apresentar compulsões. Então, isso tudo impacta a vida dela com prejuízos importantes, né? O prejuízo é de fato algo que a gente precisa considerar. Então, os quadros de transtorno bipolar, eles não são facilmente diagnosticados até hoje, né? Mesmo a gente com muito mais conhecimento, com muito mais tecnologia, a gente precisa de uma observação mais longitudinal para poder fechar diagnósticos. O quão comum é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar comete cerca de 1 a 2% da população.
Isso com os dados que a gente tem, que são daqueles dados diagnosticados, né? Porque, como eu falei, existem alguns tipos que são mais sutis, né? Que a gente pode entender que existem subdiagnósticos. Então, esse 1 a 2% pode ser que a gente tenha um número maior de pessoas com o transtorno, mas que não foram diagnosticadas. Isso. Estima-se que até 4% seria um valor, né, da população aí próximo da realidade. Mas aí os números daquilo que é realmente diagnosticado, cerca de 1 a 2%. Então, qual seria o caminho, Cíntia? De repente eu tenho um amigo, um familiar, que eu penso, puxa, talvez tenha esses períodos de depressão, talvez tenha períodos de estabilidade e períodos que eu vou chamar aqui de excesso de energia, né? Excesso de compra, algum excesso que eu possa desconfiar. Como que essa pessoa vai ser diagnosticada? Ela deve procurar que tipo de profissional? Qual é o caminho? Os profissionais que estão capacitados para fazer essas avaliações, né? São os profissionais de saúde mental. Os psicólogos e psiquiatras, eles são capacitados para isso. Né? É importante que o acompanhamento, né, o tratamento, ele seja feito em conjunto, porque em alguns momentos a medicação ela é realmente importante, né? Também a psicoterapia, porque a gente precisa entender que é um adoecimento que tende a ter um curso crônico. Sim. Né? Tendendo a ter um curso crônico, essa pessoa ela vai precisar se conhecer. Né? Psicoeducação é algo essencial, porque ela vai precisar entender o seu funcionamento para poder adaptar-se ao dia a dia, à rotina, né? Para poder fazer melhores escolhas, para se manter o mais equilibrado, em equilíbrio, né, possível, mesmo entendendo que há, né, esse adoecimento, esse curso de adoecimento. Então, uma coisa que você traz que eu acho que é importante é que o transtorno bipolar, ele não é essa alternância entre humor positivo e negativo, né? A pessoa com transtorno bipolar, ela pode estar eutímica e funcional, né? E bem, e entendendo como ela funciona, né? Por um bom período, né? E quanto mais a pessoa que tem transtorno bipolar se mantiver nesse momento aí de maior equilíbrio, melhor para o quadro porque a gente entende que existem alguns sintomas que podem ser residuais desses momentos mais agudos, né, que são mais difíceis de serem cuidados, e quanto menos alternância ou menos crises a pessoa apresentar, melhor é o prognóstico. Então, a psicoeducação está sendo acompanhada por bons profissionais. Se precisar utilizar, né, medicação, outras técnicas que tragam esse equilíbrio, né, para esse funcionamento, para esse cérebro, para que essas crises elas sejam cuidadas e elas deixem, né, o mínimo de resíduos, né, de sintomas residuais para essas pessoas. Sim, você no início, na tua apresentação, você falou que trabalha com neuromodulação. Eu acho que valeria só um conceito rápido de neuromodulação. Primeiro faz o conceito rápido de neuromodulação, aí eu te faço a pergunta. Certo. Vou fazer um conceito rápido e bem genérico, né? Neuromodulação seria, então, um conjunto de técnicas que tem como objetivo realizar intervenções diretamente no cérebro, né? Para ajudar nesse reequilíbrio. Então, a neuromodulação intervenções que vão trazer, que têm objetivo de trazer um maior equilíbrio ao funcionamento cerebral. Então, dentro desse conjunto aí, a gente tem diversas técnicas, né, que vão ter mecanismos diferentes, né, vias de intervenção diferentes, mas genericamente seria isso. E pensando especificamente no transtorno bipolar, a neuromodulação é também um caminho, além, de repente, da avaliação se necessário ou não medicamento, terapia, ele também é um caminho? Sim. A gente precisa entender o que é que está na base neurofisiológica dos transtornos para entender o que é que a gente pode utilizar, né, das diversas tecnologias que a gente tem disponíveis hoje. Então, o que é que a gente observa? Né? Esse padrão de alternância entre momentos depressivos e momentos mais eufóricos, né, também faz com que esse cérebro tenha modificações, né, fisiológicas no funcionamento. E aí a gente já tem estudos, a gente já consegue entender algumas alterações
que estão correlacionadas a esses sintomas, né, e a esses comportamentos dentro desses quadros, né. A partir daí, a gente pensa em intervenções exatamente para equilibrar esse funcionamento que naquele momento está desadaptativo. Uhum. E aí, no transtorno bipolar, é interessante que a gente se atente para essa alternância de padrões, faz com que a gente também precise adaptar, né, quais técnicas a gente vai utilizar em determinados momentos do transtorno. Diferente de um transtorno que ele se apresenta, né, com as mesmas características, os sintomas dentro do quadro, o transtorno bipolar ele vai ter momentos de equilíbrio, né, de eutimia, momentos depressivos e momentos de mania. Aí, na mania, por exemplo, a gente já entende que, a partir da neurociência, né, das informações, dos achados cerebrais que a gente já acessa hoje, que vai haver um aumento de funcionamento de padrões rápidos, né, de ondas mais rápidas. A gente pode ter também, pela própria diminuição do sono, né? Ou da capacidade de relaxar, uma redução de um alfa posterior. Então, a gente já tem algumas informações de como esse cérebro funciona para poder intervir. Já no polo depressivo, né? Acontece um pouco diferente. A gente pode ter tanto um aumento de ondas mais lentas, com comprometimento cognitivo, como a gente pode ter um aumento de um alfa também anterior, né, que traz também essa dificuldade mais, né, cognitiva, mais reativa. Então, a gente tem hoje já uma compreensão de que esse cérebro ele se modifica, né, de acordo com o momento do adoecimento que a pessoa se encontra, e a gente pode cuidar disso, porque a gente já tem ferramentas para intervir, buscando reequilibrar esse funcionamento. Eu acredito que por muito tempo a psicologia, a ciência de maneira geral, essas avaliações elas levavam em conta apenas o comportamento, aquilo que era visível. Sim. Hoje, né, com o desenvolvimento da tecnologia e inúmeros tipos de exames, também é possível olhar como é que esse cérebro está funcionando e, a partir daí, fazer essa compreensão também, não só daquilo que a pessoa está te contando, mas daquilo que a pessoa está apresentando de funcionamento cerebral. Sim. Essa compreensão, ela traz para a gente muito mais possibilidade de cuidado, porque a gente começa a entender que aquela apresentação daquele sintoma e daquele comportamento tem uma base também de um funcionamento fisiológico, né? Então, a gente começa a entender que o transtorno, ele é do comportamento, das emoções, mas também um desequilíbrio ali do corpo, né? E nesse corpo a gente pode intervir junto, né, com as outras intervenções que são adequadas e pertinentes para o quadro, para poder potencializar esse cuidado. Então, quando a gente está no cuidado de alguém que está apresentando um quadro depressivo, né, essa pessoa ela vai precisar de intervenções terapêuticas ali, psicoterapêuticas ou medicamentosas específicas, e a gente também tem as técnicas de neuromodulação que vão fazer com que aquele cérebro responda e ele possa dar conta, né, de se adaptar àquelas demandas. Então, no outro polo também. Então, o conhecimento sobre o cérebro, ele traz para a gente uma possibilidade maior, né? Ele mostra que além desse comportamento, além dessas características que a gente já conhece, por trás dessas características existe também um organismo que responde, que pode ser modulado, né? que pode ser melhorado, reequilibrado, e é mais uma via de cuidado. A gente quer reorganizar o comportamento, quer que essa pessoa fique mais organizada em relação às emoções, ao comportamento, e para isso você tem alguns mecanismos para equilibrar esse cérebro. Sim. E aí, uma curiosidade minha, Cíntia, como é que veio para você, em que momento da tua vida entrou isso de neurociência, tecnologia, como é que foi isso? Pois é. Eu sou psicóloga há 22 anos e desde o início, né, da minha trajetória profissional, as pessoas que eu cuidei, eu me deparei com muitos casos desafiadores. Eu sempre cuidei de pessoas, né, dentro de quadros mais graves e acaba que quando você insere a sua prática clínica, né, dentro de determinados nichos, você começa a investir muito e a cuidar mais de pessoas que apresentam esses quadros. E uma das coisas que sempre me inquietou muito
era que as respostas em saúde mental elas são muito variadas, né? As pessoas elas são variadas. Então, dentro de um mesmo quadro, com um mesmo CID, ou seja, o númerozinho é igual, mas a resposta clínica é tão diferente e muitas vezes eu me sentia sem habilidade para lidar com algumas situações mais graves, né? A gente tinha ali intervenções terapêuticas que eram consideradas de primeira linha para aqueles quadros, a gente tinha intervenções medicamentosas, eu trabalhei bastante com a equipe multidisciplinar, né, o que traz uma potência de cuidado maior, e ainda assim tinha uma parte, né, dessas pessoas que não respondiam ou não respondiam adequadamente. Então, eu sempre fiquei muito inquieta, entendendo que faltava alguma coisa que a gente não sabia ou alguma coisa que a gente ainda não tinha entendido que precisava caminhar junto. E nas minhas buscas, né, para poder potencializar aquilo que eu já fazia, que eu acredito muito nas terapias tradicionais, eu acredito nas intervenções tradicionais até hoje, não é uma competição, eu acho que é muito mais uma ampliação, e uma ampliação, de fato, de mudança de paradigma. Eu falo muito sobre isso, porque eu acho que a minha formação era uma formação muito do comportamento das emoções, mas que, mesmo entendendo que isso tudo se processa em bases biológicas, a gente não pensava em intervenções nessas bases, né? Quando a gente fala da neuromodulação, a gente fala exatamente de também, ou seja, é algo mais. Então, um dado, Viviane, interessante é que cerca de 30% das pessoas com depressão não respondem a tratamentos tradicionais. Então, isso é um dado, assim, muito importante, impactante, porque imagina que a gente vai cuidar de 10 pessoas, 7 vão remitir e podem voltar, né, às suas atividades, à sua vida, e 3 vão ficar ali ainda precisando de cuidados, com remissões parciais, ainda com muito prejuízo. Então, como cuidar dessas pessoas? Então, hoje a gente tem muitas informações que as técnicas de neuromodulação, elas trazem para essa população muitos ganhos, né? A gente também tem informações de que as técnicas, isso tudo, quando eu falo informações, eu falo informações científicas, tá? Daquilo que é ciência. Aquilo que já foi publicado, que já foi estudado, que a gente cada vez está se apropriando mais, de que a gente tem uma redução, por exemplo, do uso de medicação. Não é aqui falando de forma negativa da medicação, ela é importante, mas assim, a gente pode reduzir porque a gente tem outras vias de intervenção que também são neurobiológicas, né, que vão também potencializar as intervenções medicamentosas. Então, cada vez mais a gente vem entendendo que a gente está ganhando, a gente está ampliando, né, esse cuidado. Então, na minha vida entrou assim, e aí uma vez entendendo um pouco sobre isso, eu não abri mais mão. Foi um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Conheceu, se apropriou e só se apropria mais a cada dia, né? E é necessário, né? Porque eu acho que a cada dia a gente vai entendendo um pouco mais desse funcionamento, né? Nunca se pesquisou tanto, né, na área de neurociências. Então, a gente entende que esse é o momento, quando eu falo exatamente mudança de paradigma, eu digo que a gente está no momento de um marco, né, histórico importante, como foi o marco lá dos psicofármacos, né, década de 60. Então, a gente cuidava das pessoas de uma forma, mas sem essa intervenção, e que mudou toda a possibilidade, tanto de cuidado como de qualidade de vida para as pessoas. Então, eu acho que a gente agora está num outro momento de marco, né, onde a gente amplia isso que a gente já ganhou ao longo da história. Muito bem. Bom, eu acho muito importante a gente falar sobre saúde mental, sobre patologias, porque trazer esse assunto, desmistificar esse assunto, ele com certeza colabora, porque se a gente pensar 1 a 2% diagnosticado ou até 4% não diagnosticado, a gente tem que pensar que e pela demora, né, do diagnóstico em si, pela complexidade do transtorno, eu vejo que a informação ele acaba sendo fundamental em todo esse processo, quem sabe até para abreviar alguns caminhos de alguns diagnósticos. Então, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, justamente para levar essas informações e, quem sabe, colaborar com alguém que está passando e não sabe por que está passando, ou uma família que está passando por isso. Então, de certa forma, se a gente puder colaborar, levando conhecimento para as pessoas, eu vejo que a gente já está agregando bastante.
Cíntia, então eu acho que você trouxe muita coisa legal, muita informação para a gente hoje, para entender o que é o transtorno bipolar, o quão complexo é fazer um diagnóstico e tem que ser feito com muito cuidado, com profissionais habilitados, e que também tem opções medicamentosas, não medicamentosas, e que tudo isso tem que ser feito em conjunto, né? Um não vai substituir o outro. Então, você quer acrescentar alguma coisa quando a gente pensa, poxa, transtorno bipolar, tratamento? Quer acrescentar alguma informação nessa nossa conversa? Eu acredito que a gente está no momento, Viviane, mais positivo em relação a se socializar as informações acerca da saúde mental, né? Eu acho que aquilo que a gente viveu, talvez, há algumas gerações atrás, de ser algo com um estigma muito grande, né? Era muito difícil, né? Era muito difícil, né? Você falar sobre sofrimento, falar sobre o impacto que essas emoções e esses comportamentos traziam na sua vida. A gente está num momento muito importante. Então, eu diria que psicoeducação hoje é algo, né, que a gente precisa fazer o tempo inteiro, né, na escola, né, acho que tem que ser mais divulgado e mais difundido o tempo todo. O que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, mas em casa alguém está ouvindo e está dizendo, poxa, esse padrão de comportamento aí, eu acho que eu já vi, parece, né, e a brincadeira do pejorativo, às vezes afasta a gente de fato ter esse olhar, né, do cuidado. Então, os transtornos mentais, eles são realmente muito sérios, né, porque eles trazem muito sofrimento para a vida das pessoas, né? Eles afastam as pessoas do convívio social, eles podem levar à morte, né? Os transtornos mentais podem levar, eles são graves e podem levar à morte. Eu diria que prevenção, né? Conversar, né? Estar atento ao comportamento, não banalizar, às vezes, né? o que a pessoa está trazendo, às vezes uma frase de que, não estou bem, né? Tô me sentindo pesado, estou me sentindo cheio. Isso tudo a gente está atento para poder considerar uma possibilidade de cuidado até preventivo, né? Não precisar chegar ao ponto de um transtorno mais grave já estar ali instalado. Até mesmo porque você deixou claro que existe também essa possibilidade de que ao longo da doença ela vou usar a palavra piorando por ficar sintomas residuais. Então, trabalhar com prevenção é sempre a melhor opção, né? E, de repente, pode ser uma prevenção primária, mas às vezes é já uma prevenção secundária. E a informação é a base, né? A psicoeducação, a informação, o conhecimento do assunto é bem importante. Existem estudos que trazem que as crises, né, o episódio depressivo, quanto mais cedo acontece, quanto mais jovem a pessoa apresenta, possivelmente vai ter um curso mais grave ou pode ser um indício de um transtorno bipolar. Então, é um dado importante, né, que a gente pode divulgar, porque a depressão é uma doença que muitas vezes é minimizada, né? Sim. E quando numa pessoa mais jovem, ela pode ser considerada preguiça, falta de interesse, falta de vontade, né? E isso tudo que a gente está trazendo é conhecimento exatamente para que as pessoas fiquem atentas, né? Qualquer pessoa pode adoecer. Qualquer pessoa pode adoecer. Acho que isso é bem importante a gente pensar, né? Ninguém está livre de... não, isso não vai acontecer comigo, ou isso não vai acontecer embaixo da minha casa, embaixo do meu telhado. Pode acontecer sim, e se a gente já tiver ouvido falar, fica mais fácil para a gente até pesquisar e não banalizar nem a depressão e nem um transtorno bipolar, né? Não banalizar e não desvalorizar o sofrimento. Cíntia, eu quero agradecer a tua participação, é muito bom falar com você, a gente sempre está conversando sobre assuntos diversos, e quando eu pensei da gente conversar sobre transtorno bipolar, é justamente porque não é um assunto tão comum. Falei, então vamos trazer um assunto que seja importante as pessoas conhecerem, também, né? Um pouquinho mais a fundo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar.
Eu que agradeço, Vivi. É sempre um prazer estar trocando com vocês, né? Seja aqui, eu estou pela primeira vez, né? Mas já fizemos algumas lives, já trouxemos alguns temas ligados à saúde mental. E é um prazer enorme, é um prazer também muito grande divulgar, né, a possibilidade de formas de tratamento que talvez não sejam tão acessadas ou tão conhecidas pela população, que eu acredito que vai cada vez mais, né, tá próximo, está acessível, está sendo mais reconhecida, mas que a gente já tem dados aí científicos e clínicos, né? Porque quem está na clínica, eu estou na clínica diariamente, a neuromodulação entrou na minha vida de fato, para que eu ficasse ainda mais na clínica. E quem está no cuidado cotidiano, né? E já entende que a gente tem hoje ferramentas que podem ajudar muito mais as pessoas, isso ser divulgado é fantástico. Então, esse espaço aqui é um espaço essencial para que a gente de divulgação científica, né, e de acesso à população de informação que talvez não esteja tão disponível. Sim. Né, quando a gente acessa, e aí, voltando, eu sou psicóloga já há um bom tempo, alguns anos, né, e os tratamentos tradicionais, eles têm eficácia, né? Tem comprovação científica. Não é sobre isso. É sobre a ciência trazer para a gente cada vez mais informações, né? Que trazem esse cuidado para um outro lugar. Um lugar bem mais efetivo, né? Um lugar que pode trazer bem mais impacto na vida das pessoas. Então, só agradecer. Cíntia, vamos aproveitar. Você está em Recife. Qual que é teu Instagram, rede social? Como é que as pessoas podem te encontrar? Lá em Recife, eu tô o meu Instagram é acolher_saúde mental. Né? É uma clínica de saúde mental que fica ali no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife. E lá a gente trabalha voltado para o cuidado em saúde mental de forma ampla. Então, temos psicólogos, psiquiatras e trabalhamos com neuromodulação e terapias, né, que são voltadas para o cuidado de saúde mental. Então, tanto terapias tradicionais como terapias neuromodulatórias. Então, a gente tem esse olhar de pensar em cuidados personalizados. Né? Cada pessoa ela é única. Então, a gente hoje tem uma ferramenta que eu acho que já deve ter sido falada aqui no podcast, que eu sou apaixonada, que é o eletrocefalograma, que traz para a gente um conhecimento sobre o funcionamento individual do cérebro das pessoas, que traz para o profissional de saúde uma possibilidade de pensar e planejar um tratamento completamente individualizado. Então, esse é o olhar que a gente tem lá na Clínica Acolher. Muito bem. Então, sigam a Cíntia no Instagram, nas redes sociais. E se você estiver em Recife, você pode ir até lá e conhecer a Cíntia. E siga a NeuroWork nas redes sociais. Fique atento aos podcasts. Nós sempre estamos trazendo novidades, neurociência, tecnologia, neuromodulação, com certeza. E também falando sobre patologias, né, e trazendo, levando esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigada e te espero na próxima.